Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para o nosso vídeo 3, tá? Da série de 4 episódios sobre a masculinidade bíblica. E no vídeo passado a gente falou sobre o mandato, né, de Deus para o homem, voltando lá para o início e vendo que mandato era esse que Deus deixou para Adão, consequentemente, né, para todos nós. E hoje a gente vai se aprofundar no cultivar. Lembra, a gente falou que a ordem era de cultivar, né? Algumas versões dizem lavrar e também guardar. Hoje a gente vai falar sobre o cultivar, tá bom, pessoal? Antes disso, a gente vai estar orando, antes de começar, tá bom? Pai amado, Pai querido, graças te damos por mais um dia de vida. Muito obrigado por esse belo dia que o Senhor nos deste, Deus. Obrigado porque a tua misericórdia se renova mais uma vez sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel, Deus, mesmo a gente não sendo, Pai. A tua graça, o teu amor nos acompanha dia após dia. Senhor, abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, Deus, para receber mais de Ti, mais discernimento vindo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre o cultivar, né? O cultivar, ele está relacionado a um trabalho de jardineiro, né? Como eu falei, algumas versões dizem lavrar, ele está relacionado a esse trabalho de um jardineiro, que era a função de Adão, né? Ali no jardim. O termo cultivar, ali de Gênesis 2,15, ele traduzido para o hebraico, né? Ele tem o significado de trabalhar, de servir. O trabalho, o serviço dado a Adão ali no jardim, era no sentido agrícola. Ele foi chamado por Deus para preparar e cultivar aquele lugar, para que ele crescesse, né? E gerasse frutos, e frutos em abundância. Vendo esse mandato, a gente pode ir olhando um pouco mais anteriormente, nos versículos anteriores, em Gênesis 1:28, que o cultivar está relacionado a ser fecundo e encher a terra. Vamos voltar um pouquinho, a gente está lendo Gênesis 2:15, né? A gente volta para o capítulo 1, versículo 28, que diz assim, e Deus os abençoou quem? Adão e Eva, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então a gente vê que está ligado a essa questão do cultivo, essa povoação da terra, né? Você fazer ela crescer, dar muitos frutos. Agora a gente vai entrar na função do jardineiro, para a gente ver o que é que o jardineiro faz, né? É bem simples, né? A gente sabe que o jardineiro ele cuida, né, das plantas do jardim, ele cultiva, o seu trabalho, ele deixa os seres vivos ali mais fortes, bonitos, né, exuberantes. Mas o que é legal no trabalho do jardineiro é que ele olha para o que ele está fazendo, para o seu trabalho, e ele consegue ainda contemplar, né, o que ele realizou, as coisas boas que ele construiu. Isso é muito legal, né, na função de um jardineiro. Segundo a Bíblia, né, essa é uma das funções, né, da vocação do homem, né? Não é que todos os homens devam trabalhar literalmente como um jardineiro. Não é isso que a Bíblia quer dizer aqui. Mas é no sentido de chamado para cultivar, seja aonde formos plantados, né? É ter esse olhar de contemplar as coisas boas que você está construindo, que você está fazendo crescer, entende? A gente, como homem, a gente deve ser plantador, a gente deve ser construtor, cultivador, onde quer que a gente esteja. A vida de trabalho de um homem deve ser realizando coisas, tá, pessoal? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, que agora a gente vai entrar mais no profundo do que significa esse trabalho do jardineiro, tá bom? Geralmente a gente trabalha, né, como parte de alguma empresa, algum grupo, seja lá onde Deus nos colocou, mas a gente tem que estar lá, mas tendo cuidado de não estar trabalhando lá com uma mentalidade de escravo, né? A gente pode tirar como lição o povo de Israel, quando estava trabalhando no Egito, né? Vamos nos lembrar, cara, as coisas grandiosas que eles faziam, né? Eles trabalhavam ali com barro, né? Construíam tijolos de barro e faziam grandes estruturas, cara, algumas que estão até hoje. Se eu não me engano, fazem parte das pirâmides do Egito, lá das 7 maravilhas do mundo. Tudo aquilo construído pela mão dos homens. Mas a gente tem que ter cuidado. Deixa o Espírito Santo agora ministrar o teu coração, tá? Que a gente vai entrar em algo bem profundo agora. A gente tem que ter cuidado de estar construindo coisas grandes, mas que não são dignas. Você, aonde você estiver, seja o que for
que você esteja construindo, fazendo crescer, seja qual for o seu trabalho, seja grande ou pequeno, tem que ser algo digno, né? E o que o povo de Israel estava fazendo ali não era algo digno, né? Era uma exploração, né? De escravos, exploração de pessoas, de jovens, velhos, e a troco de pouca coisa, entende? Vamos agora ler Gênesis não, Êxodo 16:3, para a gente não lembrar o que estava acontecendo ali. Depois que eles saíram, né, desse momento de escravidão, de exploração do Egito, uma das primeiras momentos de dificuldade, né, que eles sentiram no deserto, eles começaram a murmurar para Moisés, né, e eles falaram o seguinte, no verso 3: disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este lugar deserto para matar de fome toda esta multidão. Gente, é profundo demais. A gente tem que entender uma coisa. Se você está trabalhando num lugar somente por pão, né, e moradia, que era o que esse povo que estava fazendo, eles estão murmurando porque Deus os livrou da mão de Faraó. E agora estão passando por um momento difícil, mas é algo momentâneo. Eles têm uma luz agora, eles têm uma esperança, mas eles sentem saudade, né, da escravidão. E a gente tem que tomar o cuidado de não ter essa mentalidade, tá? Qual a diferença entre o homem, nós homens, que trabalhamos, né, num local em que a gente não gosta, e esse povo aqui do Egito? Cara, a única diferença que nós temos para ele, né, é que eles queriam estar lá. Eles queriam voltar para lá, como a gente leu aqui. E você e eu, às vezes, trabalhamos num local em que a gente não quer estar, mas está ali, ó, pelo pão e pelo lugar para morar, que era a troca que eles tinham no lugar do seu trabalho. Não é isso que Deus quer para o homem. Deus quer que ele construa coisas grandes, construa coisas boas, coisas dignas, tá, pessoal? Ainda que não seja algo grande, mas que seja algo bom, seja algo frutífero na vida de alguém, não só na sua, tá, pessoal? Por isso que a gente não pode trocar o nosso tempo de trabalho, a nossa vida, né, somente por dinheiro. Tem que ser algo mais, algo além disso, entende? Por isso Deus tem chamado para o homem de trabalhar como um jardineiro, entende? Tenha esse cuidado de você estar trabalhando como jardineiro. Vamos colocar, né, investir nosso tempo, nossa energia, nossas paixões em coisas boas, que vão trazer coisas boas à existência. Esse é o trabalho de um jardineiro, que é para todos os homens trabalharem como jardineiro, onde ele estiver plantado, entende? O homem fiel é aquele que se dedica, né, a cultivar e a criar. Esse é o ideal de homem que Deus deseja. O legal desse mandato bíblico, né, de cultivar também é que ele tem ênfase em um grande equívoco, né, que a gente tem na sociedade com relação aos papéis de gênero, né? O que eu quero dizer com isso? Porque nós fomos ensinados que as mulheres, elas são as principais cuidadoras, né? Enquanto os homens devem ser fortes e silenciosos. Mas a Bíblia chama os homens para serem os cultivadores. E isso inclui ênfase significativa de cuidar do coração, né, daqueles que estão na nossa responsabilidade, daqueles que estão à nossa volta. Aqui a gente entra num ponto que eu já comentei, que são homens insensíveis que a gente tem na nossa sociedade. Homens que são indiferentes ao que está acontecendo ao seu redor, que veem mulheres sendo agredidas verbalmente, fisicamente, mentalmente, e não fazem nada. Nada. Nem pergunta, procura saber se precisa de uma ajuda ou fazer uma denúncia anônima. São omissos nessa questão de você ter responsabilidade por aqueles que estão ao seu redor, né? Isso já vai partir um pouco pro lado do guardar, tá? Mas a questão do cultivar é isso, é você olhar pro coração da pessoa e gerar coisas boas nela também, não só no trabalho, como eu já falei, não só no local onde você foi plantado para trabalhar, mas cultivar coisas boas, verem coisas dando fruto no coração de outras pessoas, sabe? Então, é isso. Cai por terra essa coisa de que só a mulher
né, gera essas coisas boas, né, na vida das pessoas. Não, isso é uma função do homem. Para você que é marido, né, você deve cuidar, né, cultivar a parte espiritual da tua esposa, né, motivá-la a estar perto de Deus, cuidar da parte emocional dela. Para aqueles que não são casados, né, que estão solteiros, você tem que cuidar também da parte emocional dos seus pais, se você mora com seus pais, né? Procure saber como eles estão, procure plantar coisas boas no coração dele, dos seus irmãos, seja lá onde você estiver, quem estiver ao seu redor, precisa ter o coração cultivado por nós, jardineiros chamados por Deus. E para você que é pai, é fundamental, imprescindível, que você possa lavrar e nutrir o coração dos seus filhos. O afastamento emocional, né, e também físico também dos pais com os filhos, ele causa uma paralisia nas crianças, né? É um prejuízo enorme. Por isso a gente vê, por conta dessa má relação dos pais com os filhos, a gente vê muita gente travada hoje em dia em seus relacionamentos, não consegue se relacionar com pessoas, não consegue ter um relacionamento amoroso, não consegue ir para frente nessas questões de relacionamento, por conta que tem um travamento com os pais. Então a gente deve ter muito cuidado também com relação aos filhos. Deus deu, né, para o homem o chamado primário da provisão emocional e espiritual. E é nessa área primária do nosso chamado que muitas das vezes a gente tem falhado em executar bem, né? A gente precisa estar mais sensível a cultivar coisas boas no coração dos outros, assumir responsabilidade daqueles que estão ao nosso redor, né? E pode ser através de um abraço, né? Um braço no ombro, um tapinha nas costas, que Deus pode conceder um acesso rápido. Ele vai conceder um acesso rápido, mais rápido no coração das pessoas, daqueles que estão ao seu redor. Ou seja, você precisa estar atento, precisa ter essa visão de quem precisa ter o coração cultivado, de quem precisa ter o coração nutrido, né? E você ir lá exercer o seu trabalho de jardineiro. Homens que procuram viver o mandato da masculinidade que Deus deixou, com certeza eles serão provedores. Pessoal, e se você se sentiu tocado, né, por essa palavra, por seus olhos se abriram, seu entendimento, né, ficou claro, né, hoje com relação à função do cultivo, né, do homem. Envia para mais pessoas que precisam ouvir, né, sobre o que a gente conversou hoje, sobre o que foi esclarecido, né, através da palavra de Deus hoje. E tem sido bênção, tem sido maravilhoso, né, para mim falar sobre a masculinidade bíblica, sobre esse chamado de Deus para sermos homens. E espero que tenha ficado claro, né, o que a gente falou aqui hoje sobre o trabalho do cultivo, o trabalho do jardineiro, o que significa isso. Tá? Se você não entendeu, reveja. Né? Se você não entendeu, mesmo revendo, me manda um direct, fala, ó, não entendi, pode me explicar, manda mensagem, manda um comentário aí nesse vídeo, não tem problema, tá, pessoal? Eu quero é que a gente tenha conhecimento do que é o nosso dever, tá? Do nosso chamado, com o mandato de Deus para a vida dos homens, e a gente pode se exercer, tá, pessoal? Porque o mundo está sofrendo por causa do silêncio e das omissões dos homens. E muitas das vezes por ignorância, por não saber, e muitas das vezes por medo, covardia realmente de ser homem. Bom, pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. E o próximo vídeo é o quarto e último da série Masculinidade Bíblica. Valeu, pessoal, obrigado por terem ficado comigo até aqui mais uma vez. Fiquem com Deus. Tchau.